Já? Então, boa noite. A gente vai iniciar mais um encontro desses nossos encontros para aprender um pouquinho mais de matemática aí. Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre frações, falou um pouquinho sobre as operações com frações. Aí hoje a gente continua falando um pouquinho ainda de frações, só que agora a gente já não fala mais das operações, né? Que na aula passada a gente falou um pouquinho das operações. Agora a gente vai fazer uma outra abordagem dessas frações, olhar para as frações de uma outra forma, tá? Aí o que a gente vai fazer hoje? A gente vai olhar para as frações como porcentagens, tá? E também falar um pouquinho já sobre probabilidade, né? Esse conteúdo de porcentagem, probabilidade, é um conteúdo que é muito cobrado em todo tipo de prova. É um conteúdo muito explorado, assim, da matemática, uma parte da matemática muito bem explorada. Aí, então, é essencial que a gente domine bacana esse conteúdo. E esse conteúdo está diretamente ligado, né, às porcentagens. Pois é, e agora a gente não vai mais perder questão nenhuma de porcentagem. Hoje a gente vai dominar isso daqui. Certo? Aí, para que a gente consiga relacionar uma coisa com a outra, entender direitinho essa relação das porcentagens, do, das porcentagens, né? A relação das porcentagens com essas frações, a gente precisa falar um pouquinho da representação decimal dos números. A gente conheceu os números decimais, a gente conheceu aqueles númerozinhos com vírgulas, aprendeu a fazer as operações com eles, a gente aprendeu a somar, multiplicar, dividir os números decimais, que são aqueles números em que aparece uma vírgulazinha. Aí, e aqui o que a gente vai ter que aprender ou relembrar? Como é que a gente vai transformar um número em outro, né? Se é uma fração, como é que eu vou passar essa fração para decimal? Se é decimal, como é que eu vou passar esse decimal para fração, tá? E é um dos processos que a gente precisa compreender. Então, o que é a representação decimal de um número? É aquele númerozinho em que aparece lá a vírgula. Quando aparece a vírgula, a gente chama aquele número de número decimal. Eu nem tô compartilhando, né? E vocês me perceberam que eu não estou compartilhando a tela? Pronto, agora vai. Jovenino. Ah, te chamaram de Jovelino, Jovelino? Jovelino, Joventino. Juvenil. Beleza. Agora dá para voltar para lá, né? Pronto. Eu tava dando a aula sem a apresentação.
Tá, então, só revisando o que foi que eu disse, né? A gente vai aqui aprender a fazer essa relação entre o número decimal e a representação do número como fração. A gente tem que saber fazer as duas coisas, né? Usar tanto a representação decimal quanto a representação em fração. A gente tem que saber mudar de um para o outro, certo? Aí, quando a gente fala aqui das frações, tem umas frações específicas que são muito especiais, são chamadas frações decimais. O que são essas frações decimais? São frações em que o denominador é uma potência de 10. Tá? Por exemplo, se eu olho para essa fraçãozinha aqui, quem é o denominador dessa fração? 10. Se eu olho para essa fraçãozinha aqui, quem é o denominador dessa fração? É o 100, que é uma potência de 10. 10 ao quadrado. Aqui, nessa fração, é o 10 elevado a 1. Nessa fração, é o 10 elevado a 3. Tá? 10 elevado a 1. Certo? Aí, quando eu tenho frações com denominadores de 10, é muito simples de eu pegar essa fração e transformar em um número decimal. Por exemplo, 25 décimos. Como é que eu vou transformar isso daqui em decimal? Basta eu fazer o seguinte, um processo que normalmente a gente apresenta, né, para que se entenda isso aqui, é esse aqui. Qualquer número, quando não aparece a vírgula, né, a vírgula ela vai estar sempre aqui, ó, depois do último número. O número que está mais à direita, né, depois do número que está mais à direita. Então, se eu tenho aqui 25, ou melhor, só o 25, eu posso colocar uma vírgula aqui e colocar quantos zeros eu quiser aqui, ó. Quantos zeros eu quiser. Tá? Tem uma infinidade de zeros depois da vírgula aqui. Tem infinitos zeros. Ok? E o que acontece então quando eu divido esse número por 10, ó, 25,00, o que acontece com ele quando eu divido ele por 10? Na divisão por 10, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente andar com a vírgula. Tá? Eu vou andar com a vírgula, no caso aqui, na divisão por 10, a vírgula vai andar para a esquerda. Ela vai sair daqui, onde ela estava, entre o 5 e o 0, e ela vai ficar aqui, entre o 2 e o 5. O resultado, então, da divisão de 25 por 10 vai ser quanto? 2,5. Ou seja, eu não preciso fazer continhas para dividir por 10. Eu só vou andar com a vírgula. Uma casa para a esquerda, se for por 10. Se for por 100, 2 casas para a esquerda. Se for por 1000, 3 casas para a esquerda. Tá? Então, ó, surpreendente, né? Então, qual é o resultado da divisão de 25 por 10? A gente acabou de ver que vai ser 25, ou vai ser 2,5. Aqui o denominador é 100. O denominador é 100. O que eu vou fazer, então? Andar com a vírgulazinha que está bem aqui, ó, 2 casinhas para a esquerda. Então, o resultado disso, ó, vai ficar vírgula 15. Aí, o que eu tenho que fazer? Completar aqui do lado esquerdo com 0. Então, o resultado é, na verdade, 0,15.
tá? Aqui é por 10. Como é que vai ficar, então, o resultado aqui? Só vou andar uma casinha para a esquerda, o resultado 0,2. Certo? Aí aqui, agora aqui complicou, não complicou? A Natasha já colocou uma carinha de confusa aí. Mas como é que vai ficar, então, aqui? Tá o 8, a vírgulazinha tá bem aqui, ó. Eu vou andar com ela quantas casinhas? 3 casinhas. Tá? Então, vou andar uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. E vou colocar a vírgula bem aqui. Aí, o que é que eu tenho que fazer com esses espaços vazios? Preencher com 0. Um 0 aqui, um 0 aqui e outro 0 antes da vírgula. Tá? Então, o resultado da minha divisão lá é 0,008. 0,008. Esse é o resultado. Já ficou difícil? Olha o resultado aqui, vou colocar aqui em cima. 0,008. 0,008. Quantidade de zeros aqui é a quantidade de casas decimais, ó. Certo? Bora ver. A gente vai ver mais outros exemplos aqui, ó. 9 dividido por 10. 9 dividido por 10. A vírgulazinha tá bem aqui. Aí eu vou andar com a vírgula uma casinha, ó, porque é por 10. Então, vou andar uma casinha para a esquerda. Uma casinha, coloca a vírgula aqui, ó. Então, a vírgula saiu daqui. O que é que eu tenho que fazer ainda? Completar com um 0 aqui do lado esquerdo. 0,90 ou ainda 0,9. Certo? É o resultado da minha divisão aqui, ó. 0,9. Então, o que eu concluo aqui, ó? Que a fração 25 décimos é a mesma coisa que 2,5. Então, são representações diferentes para uma mesma coisa. É importante que a gente entenda isso. São representações diferentes para uma mesma coisa. 25 sobre 10 é exatamente a mesma coisa que 2,5. Só são representações diferentes. O 15 é exatamente a mesma, o 15 sobre 100 é exatamente a mesma coisa que 0,15. O 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Tá? Então, essa aqui é a representação decimal do número. E essa aqui é a fração decimal, quando tem um denominador que é múltiplo de 10. Ó. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. São múltiplos de 10. Ou melhor, múltiplos de 10 não, potências de 10. Não múltiplos de 10. Tá? Então, até aqui tá mais ou menos, tá? Beleza. Mais para frente a gente vai amadurecendo aí essa ideia. Agora olha o que tem aqui, ó. 7 meios. Para cá, aqui a gente já não tem mais o denominador, um denominador que seja uma potência de 10, né? Aqui o denominador é 2. E agora, o que eu faço?
eu vou conseguir usar aquela maneira simples ali de encontrar o resultado da divisão? Não, mas eu consigo usar uma outra estratégia para resolver isso daqui de uma maneira mais simples, sem precisar necessariamente fazer as continhas, fazer os cálculos, tá? Nesses casos aqui é muito fácil, né, encontrar o resultado dessa divisão de 7 por 2. Mas eu vou usar um outro caminho, que é mais longo, mas o importante é a gente entender esse percurso, tá? O interesse aqui não é tanto no resultado, mas no caminho que vai levar a esse resultado. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu gostaria muito que o denominador aqui fosse 5, ou fosse 10, ou fosse 100, ou fosse 1000. Eu gostaria muito que esse denominador fosse 10 aqui. O que eu posso fazer, então, se eu gostaria que esse denominador fosse 10? Tendo conhecimento lá das frações que a gente trabalhou na aula passada, a gente sabe algumas propriedades das frações. Uma delas é o quê? A possibilidade da gente fazer o quê? Bora lá, bora ver se a gente lembra. Na aula passada a gente falou o quê sobre as frações? Uma propriedade importante das frações é o quê? A característica delas. Quem lembra? A Eliane falou partes iguais, um todo. Tu lembra lá que a gente falou de frações equivalentes? Alguém lembra? Lembra? O que são as frações equivalentes? São as frações que dão o mesmo resultado que essa fração aqui, ó. Tem infinitas frações que vai dar o mesmo resultado que essa fração aqui, ó. Infinitas, tá? E tem uma em particular que eu gostaria muito de ter aqui, que é a que tem o denominador 10. Ao invés de ter essa daqui que tem o denominador 10, eu poderia ter uma outra fração que dá o mesmo resultado que tivesse o denominador 10. Como é que eu encontro essa fração? Como é que eu chego nessa fração com o denominador 10? Como é que eu chego nessa fração que tem um denominador 10? Que vai me dar o mesmo valor que essa fração aqui, ó. Mesmo resultado. Basta eu fazer o quê? Bora lá, é um momento para pensar. Vou esperar uma sugestão aí de vocês. Ó, olha aí, olha o que eu quero, tá? Eu tenho uma fração aqui, ó, 7 meios, tá? A gente falou na aula passada que existe uma outra fração, ou existe frações que a gente chama de equivalentes a essa aqui. O que são frações equivalentes a essa aqui? São frações que me dão o mesmo resultado que essa vai me dar. Eu sei que o resultado dessa fração aqui, ó, vai ser 3 quintos, ou 3,5. Certo? Eu sei que o resultado dessa fração aqui vai ser 3,5. Eu quero uma outra fração que vai me dar como resultado esse mesmo 3,5. E a pergunta, como é que eu chego nessa outra fração? Como é que eu chego nessas outras frações? Basta eu fazer o quê?
Poderia dividir quem, Nath? Dividir o quê? Ou quem? Se eu divido, eu encontraria o resultado, 3,2 ou 3,5. Mas o que eu quero, ó, bora entender o que eu quero. Tá aqui, ó, 15, uma fraçãozinha, 15 20avos, tá? 15 20avos. Lembra lá que a gente falou que essa fração aqui, por exemplo, ela pode ser simplificada. Por que que ela pode ser simplificada? Porque tem um númerozinho que divide o 15 e também divide o 20. Quem é esse cara? É o 5. Então, eu posso dividir o numerador por 5 e o denominador por 5. Dividindo o numerador e o denominador por 5, eu vou encontrar uma outra fração que vai me dar o mesmo resultado, o mesmo valor. Tá? 15 por 5 vai dar quanto? 3. 20 por 5 vai dar quanto? 4. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês, ó, que o resultado da divisão de 15 por 20 é o mesmo resultado da divisão de 3 por 4. Se tu jogar aí na calculadora 15 dividido por 20, vai dar tanto. Se tu jogar aí na calculadora 3 dividido por 4, vai dar o mesmo tanto. Entendeu? Ou seja, essas duas frações aqui são o que a gente chama de frações equivalentes. Tá? Frações equivalentes. E como é que eu chego nessa fração equivalente? Para mim sair daqui para essa, o que foi que eu fiz? Ou melhor, para mim sair dessa para essa aqui, o que foi que eu fiz? De 15 20avos para 3/4, o que foi que eu fiz? Eu dividi o numerador e o denominador. Tá? E para mim sair de 3/4 para 15 20avos, o que foi que eu fiz? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar. Para sair de 15 20avos, eu divido por 5. Aí vai dar 3/4. Mas para mim sair de 3/4 e chegar no 15 20avos, eu multiplico por 5. O numerador e o denominador. E eu volto para essa fração aqui. Tá entendendo? Deu para acompanhar aqui? Eu não quero mais ou menos, eu quero compreender. Então, bora compreender integralmente. Ó, 20. Eu peguei os mesmos valores, né? Só investir. Deixa eu ver. 4 décimos. Tá aqui. 4 décimos. Essa fração ela pode ser simplificada, né? Ela pode ser simplificada. Por que ela pode ser simplificada? Porque tem um cara que divide o 4, que também divide
o 10. Esse cara é o 2. Aí, divido o numerador por 4, ou divido o numerador, que é 4, por 2. Divido o denominador, que é 10, por 2. 4 por 2 deu 2. 10 por 2 vai dar 5. Encontrei aqui, então, uma fração equivalente à que eu tinha antes. Certo? E essa fração aqui, em especial, a gente diz que ela é irredutível. Tá? Por quê? Porque eu não consigo mais simplificar ela. Quando eu não consigo mais simplificar ela, eu digo que ela é irredutível. Tá? Mas então eu tenho essa fração aqui, eu quero encontrar uma outra fração equivalente a essa que eu tenho aqui, ó. Posso encontrar uma outra. A própria que eu tinha antes. Para me encontrar essa outra, basta eu, ao invés de dividir, multiplicar por 2, ó. O denominador e o numerador. Quando eu multiplico o numerador por 2, eu encontro 4 no numerador. Quando eu multiplico o denominador por 2, eu encontro 10 no denominador. Ou seja, encontrei uma outra fração equivalente, que é justamente a fração que eu tinha de início. Tá? Eu não quero essa, eu quero uma outra fração equivalente. Então, multiplica por outro número. O 5, então. Tá? Aí tu vai encontrar uma outra fração equivalente. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25. Eu não quero essa, eu quero outra fração equivalente. Então, vou multiplicar por um outro valor. Eu quero uma que tenha um denominador 100. Como é que eu vou encontrar uma que tenha um denominador 100? O que eu posso fazer? Como é que eu posso encontrar uma que tenha um denominador 100? Basta que eu faça o quê? Pronto, a Nath mandou. Multiplica 2 por 50. Eu quero um denominador 100. Ó. Eu tenho um denominador 5. Eu quero um denominador 100. Como é que eu transformo esse meu denominador 5 num denominador 100? Basta eu fazer o quê? Basta multiplicar o meu denominador por... Bora, Lídia. Por 20. Muito bem, Liane. Ó, eu pego o meu denominador, que é 5, multiplico por 20, eu vou encontrar um denominador 100. E o meu numerador vai ser 40. Ou seja, encontrei uma fração equivalente a essa aqui, só que tem o denominador 100 e tem o numerador 40. Tá? Mas são frações equivalentes. Em outras palavras, é a mesma fração.
só são representações diferentes de uma mesma fração ou de um mesmo valor. As frações, a escrita dela é diferente, mas elas representam a mesma coisa, representam o mesmo resultado, tá? E aí, será que a gente conseguiu agora? Então, se eu coloco aqui, ó, se eu coloco aqui 3 quintos e eu quero encontrar uma fração equivalente a 3 quintos que tenha o denominador 10, o que eu preciso fazer então com essa fração? Eu quero encontrar uma fração equivalente a 3 quintos que tenha o denominador 10. O que eu preciso fazer então? Hum? E aí? Bora? Estou esperando. Grazi, Eliane, eu quero encontrar uma fração equivalente a essa aqui, ó, que tenha um denominador 10. Preciso fazer o quê? Stephanie? Isso, Nath, eu quero um denominador 10. O que eu preciso fazer para obter um denominador 10? Para obter uma fração que tenha um denominador 10. Uma fração equivalente a essa que eu tenho. Não? Basta eu fazer o quê? Multiplicar o meu numerador e o meu denominador. A gente tem que compreender essa estratégia aqui, ó, porque ela é fundamental para a gente mais na frente, tá? Eu quero uma outra fração, ó. Eu quero uma outra fração equivalente a essa que eu tenho, só que essa minha outra fração tem que ter um denominador 10. O que é o denominador? O carinha que está aqui embaixo. Como é que eu faço para esse 5 virar 10? Basta pegar esse 5 e multiplicar por 2. Se eu multipliquei o denominador por 2, eu multiplico o numerador também por 2. Tá? Então, 5 vezes 2, eu vou encontrar o denominador 10 que eu queria. E lá no numerador, o que vai aparecer? 6. Ou seja, encontrei uma fraçãozinha equivalente à anterior, só que agora essa fraçãozinha tem um denominador 10. Pois é. Aí,
o denominador é o númerozinho de baixo e o numerador é o de cima. Numerador e denominador. Eu ia perguntar aqui, onde é que está o problema na nossa comunicação? E às vezes é isso. Uma palavrinha. E se eu não sei o que é o denominador, né? Aí eu vou falando aqui de denominador, multiplicador, numerador, e nada vai fazendo sentido, né? Tá? Então, então já é uma observação que eu faço para esse e para outros encontros, né? Se tem uma palavrinha aqui que tu não tá lembrando o que é, o que significa, aí me pergunta que a gente vai lembrar dessa palavrinha, o significado dela. Que às vezes é uma palavrinha, faz a diferença. Tá? Então, encontrei a fração que eu queria, ó, 6 décimos. Para ver um outro exemplozinho. 7 aqui, 7/25. Aí agora eu quero uma fração equivalente a essa que tenha um denominador 100. Como é que eu encontro uma fraçãozinha equivalente a essa que tenha um denominador 100? Pronto, aí, agora. Basta multiplicar o denominador e o numerador e o denominador por 4. Numerador vezes 4 vai dar 28. O denominador vezes 4 vai dar 100. Então, o meu 7/25 é equivalente ao meu 28 centésimos. Tá? 28 centésimos. Certo? E aí? Agora eu acho que dá pra gente voltar lá pra cima, né? Bora voltar pra lá. O objetivo aqui é encontrar uma outra fração equivalente a essa que tenha um denominador 10. O que eu preciso fazer então? Multiplicar o numerador e o denominador por 5. 5 vezes 7 e 2 vezes 5. Aí eu vou encontrar uma outra fraçãozinha equivalente a essa que eu tenho. 7 vezes 5, 35. Tá? E 2 vezes 5 vai dar 10. Aí olha a fração que eu encontrei. 35 décimos. Tá? 35 décimos. 35 no numerador e 10 no denominador. Qual o resultado dessa divisão? A gente viu agora há pouco aqui como realizar divisões quando o denominador é 10, quando o denominador é 100, quando o denominador é 1000. Tá? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Só andar com a vírgulazinha que está depois do 5. Então, esse 35 por 10 é, na verdade, 3,5. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu tinha um 7/2, era uma divisãozinha para me fazer. Ao invés de eu fazer a divisão, eu só multipliquei o meu numerador por 5, meu denominador por 5, e transformei a minha fração em uma outra fração que tem um denominador 10.
Mas essa outra fração que tem o denominador 10 me permite calcular o resultado dessa divisão quase que de forma imediata, 3,5. E é uma estratégia muito boa para realizar algumas continhas. Tá? Deu para entender o processo aqui? Ficou alguma dúvida nessa partezinha aqui? Não? Bora ver a outra aqui, ó. Agora eu tenho 3/4. Eu quero transformar esse meu 3/4 em uma outra fração que tem o denominador 100. E aí, será que consigo transformar em uma fração que tenha o denominador 100? O que eu preciso fazer? Multiplicar o numerador e o denominador por 25, exatamente. 25 e 25. Aí eu vou encontrar uma fração equivalente à que eu tenho. E essa fração equivalente tem um numerador 75 e tem no denominador o 100. Pronto. Então, 3/4 é a mesma coisa que 75 centésimos. 75 por 100. Certo? E 75 por 100, qual que é o resultado dessa divisãozinha? Qual que é o resultado? Basta mandar com a vírgulazinha que está aqui depois do 5, 2 casinhas. Então, vou sair daqui de trás do 5, venho aqui para entre o 7 e o 5, na frente do 5 eu vou parar. Então, o resultado vai ser 0,75. 0,75. Entendeu? É novamente essa outra fração, 9/25. Eu quero um denominador. Bora colocar um denominador 1000 aqui. Só para. Como é que eu coloco um denominador 1000 aí? Pronto. Multiplico o numerador por 40. O denominador por 40. Entendeu? Então, essa escolha aqui de qual número, por qual número eu vou multiplicar, vai depender do meu objetivo. Qual é o meu objetivo aqui? Um denominador 40. Se o objetivo fosse um denominador 100, eu iria simplesmente multiplicar por 4, tá? Então, dependendo do meu objetivo, eu vou multiplicar por um número para encontrar uma outra fração equivalente a que eu tenho. Como meu objetivo é um denominador 1000, eu vou multiplicar o numerador por 4, aí eu faço 9 vezes 40, 450, e 25 vezes 40 vai dar 1000. Certo? Aí esse 450 dividido por 1000, a vírgulazinha está bem aqui, ó. Como eu estou dividindo por 1000, vou andar 3 casinhas. Então a vírgula vai sair daqui, de onde ela está, e vai andar 1, 2, 3. 3 casinhas e vou colocar ela bem aqui, ó.
tenho que colocar um zero aqui do lado esquerdo. Resultado, então, 0,450, ou ainda só 0,45, tá? 0,45, então, é o resultado dessa continha aqui, ó. Foi? Pronto. Isso aí. E agora, 11/20. Eu quero um denominador 100 aqui. Como é que eu encontro esse denominador 100? É tudo em um processo, né, Nath? Tudo é um processo. Pronto. Aí aqui então vou ter que fazer o quê? Multiplicar o numerador e o denominador por 5. Aí eu vou encontrar uma outra fração equivalente à que eu tenho aqui, ó. Denominador 55. O numerador 55. Denominador 100. Resultado então dessa divisãozinha: 0,55. E aí? Foi? Deu certo? Vencemos essa parte aqui? Ah, pulei uma aqui, né? Pulei uma continha aqui, ó. Espremida aqui. Nessa aqui, bora encontrar um denominador 10. Para encontrar o denominador 10, basta multiplicar o numerador por 2 e denominador por 2. Fazendo isso, eu vou encontrar a fração 6 décimos. 6 décimos. Se eu vou dividir 6 por 10, então o resultado dessa continha aqui vai ser 0,6. Tá? E aí? Aí, bora reforçar aqui essa parte da multiplicação e divisão por 10. Ó. Bora ver umas continhas aqui. Pronto. Bora ver essas continhas. 52,5 dividido por 10. Para mim fazer essa divisão é que não preciso fazer as continhas, a multiplicação normalmente como a gente faz, né? Vou só andar com a vírgula, da direita para a esquerda, uma casinha, colocar bem aqui, ó. Então o resultado da minha continha vai ser o quê? 5,25. O resultado dessa divisão, 5,25. Tá?
Aqui, quem se arrisca a me dizer qual é o resultado dessa divisão? Pronto. A Nath deu um palpite aí certíssimo. Ó, bora ver. Bora ver como é que vai ficar aqui. Ó, a vírgulazinha, ela tá bem aqui, né? Eu vou andar com ela, como a divisão é por 100, eu vou andar uma, duas casinhas. Vou colocar a vírgula aqui, ó. Preciso completar com zero aqui e aqui. Ou seja, o resultado da minha divisão é 0,005. Tá? Então, o resultado dessa divisãozinha é 0,005. Perfeito? Aqui, essa divisãozinha por 10 vai dar quanto? Nem precisa de cola. Vai dar quanto aqui? Vai dar 9, ou vai dar 0, pronto, 0,9, e o restante tem que repetir, ó, do jeito que tá lá. 9,905. Pronto. 0,905. Isso. Aí é só isso. E aí, tem mistério? Bora ver outros exemplos aqui. Bora ver essas duas. E agora? 0,0028 e 2.500,2. Ambos aí dividido por 100. Bora lá, tem que botar a mão na massa. Grazi, Steph, Eliane, tem que botar a mão na massa aí. Nesse momento tem que pegar papel e caneta, Cassiane, pegar papel e caneta e meter ficha aí. Tentar achar o resultado.
matemática, ela exige um aprendizado, um estudo ativo, né? Dificilmente a gente vai ter um aprendizado de matemática com um estudo muito passivo, só assistir. Quanto deu aí, Nath? Vai dar muito zero. Que eu estou pegando um número que é pequeno e estou dividindo por 100. Então vai dar um número muito mais pequeno ainda. Pronto. Certinho da Nath. Vamos, bora ver essa aqui então, já que a gente já tem a resposta aí. 0,0028. Tá? A vírgulazinha tá bem aqui, ó, no início. Tá bem aqui. Fazer o que com a vírgula? Andar quantas casinhas? 2 casinhas, porque a divisão é por 100. Então, vou andar 1, 2 casinhas. Aí, preciso colocar a vírgula aqui, então. Preciso colocar a vírgula aqui e completar com 0. Aqui, antes e depois da vírgula. Tá? Antes e depois da vírgula. Resultado, então, da minha continha vai ser o quê? Vai ser 0,000028. Vai dar muito zero. Mas é isso. Pronto. Foi? E a outra continha? Isso aí, Leiliane. Chegou em quanto, Nath? Eu acho que deve ter feito alguma coisinha errada aí. Ó, a vírgulazinha tá bem aqui. A divisão é por 100. Vou andar com a vírgulazinha 1 casinha, 2 casinhas. Vou colocar a vírgula bem aqui, ó. E acabou. E acabou. É uma divisão. A Stephanie tá respondendo a outra ainda agora, né? Mas aqui, ó, 25,002. E acabou. Tá? A vírgula tava aqui, ó. A vírgula tava aqui. E eu andei 1, 2 casinhas. Coloquei a vírgula aqui, ó. Resultado, 25,002. Tá, então isso daqui é quando eu tenho que dividir por 10, ou por um múltiplo, ou por uma potência de 10. E quando eu tenho que multiplicar, no caso aqui foi a divisão. Vou colocar bem aqui em cima.
divisão. E aqui, bora colocar a multiplicação. Na multiplicação, vai ser um processo semelhante ao da divisão. Quando eu tiver uma potência de 10 multiplicada por um número. Se eu tiver aqui, ó, 0,305 vezes 100, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Quando eu dividia, eu estava andando com a vírgulazinha para a esquerda. Quando eu multiplico, eu vou andar com a vírgulazinha para a direita, tá? Então, esse número aqui, quando eu multiplico ele por 100, o que vai acontecer? Eu vou andar com a vírgulazinha aqui, ó, uma, duas casinhas e vou colocar a vírgula, tirar a vírgula daqui, vou colocar ela bem aqui, ó. O resultado, 0,0305. Esse 00 é aquele tal daquele zero à esquerda. Não serve para nada. Tá? Então, o resultado da continha, 3,05. E aí? Acompanhou? Para ver mais uma aqui, ó. Vinte vírgula zero zero oito vezes 100. Como é que eu vou resolver essa continha aqui? Vou só andar com a vírgulazinha. A vírgula está aqui. Como é uma multiplicação por 100, vou andar duas casinhas para a direita. Ó. Uma, duas. Coloco a vírgulazinha aqui. Ó. Tá? Resultado, 2000,8. 2000,8 o resultado. Quando eu multiplico por 100. Tá? Aqui o meu 0,0305, o resultado 3,05. Tá? Então, multiplicando, eu ando com a vírgula para a direita. Dividindo, eu ando com a vírgula para a esquerda. Beleza? Vou fazer mais duas linhas aqui.
Bora lá. Quanto é que vai dar essas continhas aqui? Pensa aí, eu vou pegar um cabo. Chegaram no valor? 8,5. Pronto. Acho que deu certo. Pronto, perfeito. É isso aí. Então aqui, ó. Bora ver. A Cassiane ainda deu a justificativa aí, né? Tá aqui, ó. Eu vou multiplicar por 1.000, então vou andar uma casinha, duas casinhas, três casinhas. E vou colocar a vírgula bem aqui, ó. Tá? Colocar a vírgula bem aqui. Vai ficar, então, 0,008,5. Esses zerinhos aqui são zero à esquerda. Serve para nada. Resultado, então, é 8,5. Tá? Na outra continha de multiplicar por 100, eu vou pegar o númerozinho aqui, 7505,05. Aí eu vou andar duas casinhas para a direita. Vou andar aqui, uma, duas. Colocar a vírgula aqui, ó. Aí só preciso completar com zero do lado direito. Ou ainda, se eu for colocar sem a vírgula, né? Não preciso do zero do lado direito. O resultado, então, vai ser o quê? 750505, tá? Aí se eu quiser colocar a vírgula lá no final, vírgula zero, tá? Se não, deixo só isso. Beleza? Então, foi e
a gente vai falar aqui ainda mais um pouquinho sobre as porcentagens, tá? Para a gente poder fechar esse conteúdo aí, senão a gente não consegue fazer o link de uma coisa com a outra. Certo? Agora, o que é a porcentagem? A porcentagem, ela sempre vai representar isso aqui, ó. Eu tenho algo, tá? Vou fazer a barrinha aqui. Eu tenho algo. Esse algo, ele foi dividido em 100 partezinhas iguais, tá? Bora fazer de conta que isso daqui é 100 partes iguais. E isso eu posso fazer com qualquer coisa. Uma quantidade de pessoas, divido em 100 partes iguais. Tá? Aí, uma quantidade de dinheiro, divido em 100 partes iguais. Por mais, se bem que pessoas é difícil o cara dividir, né, em partes iguais. Em 100 partes iguais. Vai depender muito da quantidade de pessoas. Tá, mas dinheiro sempre é possível. Então, dinheiro posso pegar e dividir em 100 partes iguais. Aí, uma comida, posso pegar e dividir em 100 partes iguais. Tá? Um terreno, posso pegar e dividir em 100 partes iguais. Então, eu sempre consigo fazer isso, pegar algo e dividir em 100 partes iguais. Quando eu pego uma parte desse algo que foi dividido em partes iguais, aí vai aparecer uma razão, uma fração. Uma fração, né? É aquela ideia inicial de fração. Eu tenho uma quantidade que foi retirada de um total. Se eu, por exemplo, aqui tirei a metade, se eu dividir em 100 partes, a metade que eu retirei foram 50 partes de um total de 100. Tá? Então, o que vai ser uma porcentagem? A porcentagem, vou colocar bem aqui assim para vocês, é só uma fração com denominador cem, tá? É só isso. A porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa barrinha que eu dividi em 100 partes e eu peguei a metade, então eu peguei 50 partes de 100. Ou ainda, peguei o quê? 50%. Tá? Esse porcento significa literalmente por 100. Literalmente por 100. 50% é 50 por 100. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 30%, o que é 30%? É 30 por 100. E a gente acabou de ver ainda há pouco como dividir por 100, né? Então, eu posso pegar ainda esse meu 30 por 100 e representar isso daqui de uma forma decimal, 0,3 ou ainda 0,30. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Ó? 3 coisas ou 3 representações diferentes para uma mesma coisa.
tá? 3 representações diferentes para uma mesma coisa. 30% é a mesma coisa que 30%, que é a mesma coisa que 0,3. Fechou? Então, o símbolo da porcentagem é esse aqui. Esse símbolo representa literalmente por 100. Tá? Eu venho para cá, ó, 25%. O que é 25%? 25% é 25 por 100 e 25 por 100 é 2 ou 0,25. Tudo aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui é a porcentagem. Aqui é uma fração decimal. E aqui é o valor decimal. Geralmente nos problemas, quando aparece dessa forma a porcentagem, a gente vai dizer que isso daqui é uma taxa. É a taxa percentual que a gente chama, tá? Enquanto que isso aqui é a porcentagem. Tá? Porcentagem e, normalmente nos problemas, isso daqui vai aparecer como taxa. Quando é apresentar da forma decimal, é taxa. Quando eu apresentar dessa forma aqui com símbolo de porcentagem, é a porcentagem, tá? Mas as duas representam a mesma coisa, então são formas diferentes de representar a mesma coisa. Certo? Aí essas porcentagens vão aparecer em vários problemas e de várias maneiras, tá? O clássico é o quê? Vou colocar um exemplo aqui. Ó, quanto é 25% de 10? Tá? Aí, o que significa, antes da gente resolver essa pergunta, resolver esse probleminha, o que significa isso? O que significa tu me dizer quanto é que é 25% de 10? Significa que eu tenho aqui algo que está dividido em 10 partes, tá? Aí, não que aqui seja, né, 10 partes. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse meu algo que estava dividido em 10 partes e subdividi isso aqui em 100 partes. Tá? Subdividir isso daqui em 100 partes. Ó. Aí depois dessa minha subdivisão em 100 partes, eu vou pegar 25 dessas partes pequenas. Certo? E eu vou ver quanto que essas minhas 25 partes pequenas representam do todo aqui, que eram 10 partes.
É basicamente isso que a gente faz, né? Mas como que a gente vai calcular isso? Aí a gente pode calcular de várias formas. Uma primeira possível maneira de calcular é essa aqui. Primeiro eu pego a porcentagem e transformo em fração. 25% é, na verdade, 25 por 100. Agora que eu tenho esse meu valor em fração, o que eu posso fazer com essa minha fração? O que eu vou fazer com essa minha fração? Vou multiplicar por 10. Esse dia aqui, sempre que ele aparece dessa forma aqui, nesse tipo de problema, ele representa uma multiplicação, vezes. Quanto é 25% de 10? Então, eu vou fazer 25 por 100 vezes 10. Aí, bora ver quanto é que vai dar isso, então. Aí eu lembro das propriedades de frações, por isso que eu falo o que a gente está fazendo, né, ao longo dessas aulas, adquirindo ferramentas para resolver alguns problemas. Aí, o que aconteceu aqui? Eu vou precisar saber multiplicação de fração. Eu aprendi nas aulas passadas a multiplicar a fração. Vou fazer numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, o resultado disso aqui vai ser o quê? 25 vezes 10, 250. 100 vezes 1 vai dar 100. Tá? Agora, divisão por 100. Divisão por 100. Como é que eu vou fazer isso? É simples. Não é simples? A gente aprendeu também agora há pouco a fazer uma divisão por 100. Vou só andar com a vírgulazinha que está bem aqui, ó. Tá? Vai andar, como é divisão, vai andar para a esquerda. Então, o resultado dessa divisãozinha vai ser o quê? A vírgulazinha vai andar daqui, 2 casinhas. Ou seja, o resultado 2,5. Então, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei o quê? 2,5 é 25% de 10. Ou ainda, 25% de 10 é 2,5. Foi isso que eu encontrei. Tá? E aí, deu para acompanhar aqui? Pronto, é isso. Aí, muitos dos problemas de porcentagem é só isso. Vai te dar uma porcentagem e quer saber quanto que essa porcentagem representa de um determinado valor. Por exemplo, se eu tenho lá se eu quero calcular aqui eu pode fazer 10 dividido por 4. Dividido por 4. Acho que não dá, né? O que a gente poderia fazer aqui nessa... O que a gente poderia fazer aqui de fato, vai dar 2,5, né? E a gente consegue chegar nesse 10 por 4, né? Basta a gente simplificar aqui. O que a gente poderia fazer aqui... Bora seguir a sugestão aí da Eliane. Tomar um outro rumo aqui, ó. Ao invés da gente fazer essa divisão direta, a gente poderia, por exemplo, simplificar essa fração. O negócio da simplificação aqui, né, que depois, no fim, eu teria que fazer a divisão. Aí a ideia de ter um denominador 100, ter um denominador 10, é justamente fugir
da necessidade de se fazer a divisão depois no final, né? Mas a gente pode fazer a simplificação. Primeiro, eu posso cortar os zeros, né? 25, 250 com 100, eu posso cortar os zeros. Aí eu vou ter 25 por 10. Aí eu posso fazer o que agora? Posso dividir o numerador dividir o denominador por 5. Aí eu vou encontrar uma outra fraçãozinha. 25 por 5 vai dar 5. E 10 por 5 vai dar 2. Para a gente chegar no 10 por 4, eu precisaria ainda aqui multiplicar por 2, né? Eu teria o 10 por 4. Mas aqui ainda é melhor de fazer essa divisão, né? 5 por 2 é a metade de 5. Metade de 5, 2,5. Então, são vários os caminhos para a gente chegar no mesmo resultado. Tá? Aí a gente tem a liberdade de tomar o melhor caminho que a gente achar. Eu poderia, desde o início, né, ter pegado 250 e feito a divisãozinha por 100. Ou ainda posso fazer simplificações e chegar no resultado 2,5. Tá? Então, bora ver mais um exemplozinho aqui. Mas é bom que a gente conheça vários caminhos, né? Justamente por isso, porque na hora da prova a gente pode escolher aquele um que é mais confortável para a gente, que é mais cômodo, que é mais fácil. Para ver aqui, quanto é 20% de 350. Tá? Aí, 20% de 350, basta pegar o 20% e escrever na forma de fração. 20 por 100. Agora eu faço o quê? Pego o meu 20 por 100 e multiplico por 350. 20 por 100 e vou multiplicar por 350. Só que eu lembro que debaixo desse 350 tem um umzinho, né, da fração. Agora eu faço a multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 20 vezes 350 vai dar isso aqui, dividido por 100. Resultado, então, vai ser o quê? Deixa eu enfatizar aqui. Como é que eu fiz essa multiplicação, né? Eu peguei e multipliquei 2 por 35. 2 por 35 dá 70. Agora eu coloco esse zerinho aqui do 20 e esse zerinho lá do 350, coloco cada um aqui, ó. Resultado, 7.000. 7.000, 100 vezes 1 por 100. Tá? E agora, divisão por 100, ou ainda posso só cortar os zeros aqui, ou ainda pegar a vírgula e andar com ela 2 casinhas para a esquerda aqui. O resultado, então, 70. Ou seja, eu encontrei o quê? Que 20% de 350 é 70. Ou ainda que 70 é 20% de 350. 70 é 20%
de 350. Foi essa a conclusão que eu cheguei agora. Certo? E aí, como é que tá? Aí, a outra maneira é a gente fazer uma continha com decimal, né? Mas aí a gente vai deixar próximo encontro para a próxima aula. Vou fazer aqui só mais uma continha dessa aí. Eu tô percebendo que a galera aí tá meio cansada. Mas a gente trabalha melhor isso daqui na próxima aula. Olha lá, essas continhas aqui, rapidinho, a gente vai fazer e finaliza por hoje. 15% de 60. Aí, o que eu vou fazer sempre? Vou pegar o 15%, primeiro vou escrever na forma de fração. 15 por 100. Tá? Fiz isso agora, já tenho 15% na forma de fração. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 60. Aí eu coloco um denominadorzinho 1 aqui, só para mim conseguir enxergar que isso é uma multiplicação de fração. Vou multiplicar então agora o numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Aí 15 vezes 60, isso aqui vai ser 60 mais 30, 90. A gente teria que fazer essas continhas aqui, né? Eu tô pulando essas continhas para ser mais rápido, né? Mas a gente teria que fazer essas continhas aqui pro lado, pro canto. Pega essa continha aqui pro canto para fazer ela. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 6, 6. Aí eu vou somar. 0, 0 e 9. Resultado, então, 900. E 100 vezes 1 vai dar 100. Resultado, então, corta aqui 2 zeros com 2 zeros. 9 por 1. O resultado é 9. Ou seja, concluo que 9 é 15% de 60. Tá? Para ver essa aqui, ó. 75% é a mesma coisa que 75 por 100. Beleza, eu tenho esse meu 75 por 100 agora, na forma de fração. Vou pegar esse 75 por 100 e vou multiplicar esse meu 75 por 100% e 50. Aí eu lembro que isso é uma multiplicação de fração. Eu percebo que isso é uma multiplicação de fração, colocando um 1 aqui debaixo. Agora eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Vou ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui no canto. 150, 75. Tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7.
Agora eu vou multiplicar com 7, lembrando de colocar o resultado na direção do 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7, com mais 3, 10. Agora somando tudo aqui vai dar 0, 5, 12, sobe 1 e 1. Então, resultado 1, 1, 2, 5, 0. Dividido isso aqui por 100 vezes 1, 100. Aí aqui, na divisão por 100, vou fazer o quê? Eu ainda posso cortar um zerinho. E eu tenho que dividir isso daqui por 10. Na divisão por 10, basta andar com a vírgulazinha, que agora está depois do 5. Vou andar uma casinha para a esquerda. Resultado, então, 112,5. 112,5. Ou seja, 112,5 é 75% de 150. Tá? Se a gente tiver fera aqui, na porcentagem, a gente vai ver aquela continha da Dilma lá, para ver se ela estava certa ou estava errada. Tá? Aí vocês vão ver que ela estava certa. Certo? Então é isso. Agora a gente precisa muito, assim, praticar. A gente chegou numa parte aqui que, se não tiver muita prática, não vai para frente. Tá? E eu tô em débito aí com a galera aqui. Eu fico de mandar umas questões lá e não mando, mas eu vou mandar. Certo? Então por hoje é só, e na próxima quinta-feira a gente se encontra novamente para mais uma aula, tá?